Olá pessoal, estamos aqui para concluir a nossa primeira videoaula que falou sobre drogas no Enem. Nós já resolvemos na aula passada 3 questões, falamos um pouco sobre a teoria, vimos questões sociais, questões de saúde, questão de segurança pública, falamos um pouco sobre drogas lícitas, drogas ilícitas, falamos dessa relação mundial e também aqui no nosso país, mostrando alguns índices muito interessantes, pesquisas da ONU, que é muito legal você ver. Então, se você não viu a nossa primeira aula, olha aqui o nosso link, vai assistir ela. Ela é fundamental para você entender de forma melhor essa nossa aula aqui. E desde já também queremos te pedir, antes de olhar essa aula aí, ou você que já assistiu e vai continuar vendo essa aula, se inscreve aqui no nosso canal, curte a nossa página no Facebook, mostra para os teus amigos, compartilha essa informação com eles, porque o nosso desejo é ajudar o número máximo de pessoas a conquistar uma vaga na faculdade pública ou na faculdade particular que você sonha. O nosso desejo é que você se dê bem no seu vestibular do Enem, ok? Então agora acompanha a gente, onde nós iremos responder mais 5 questões de provas passadas do Enem que falam sobre drogas. Vem com a gente, segue a nossa vinheta. Bom pessoal, estamos aí com a nossa 4ª questão e vamos aí acompanhar o texto dessa questão que é de 2008. Diz assim: a vida na rua como ela é. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, realizou em parceria com a ONU uma pesquisa nacional sobre a população que vive na rua, tendo sido ouvidas 31.922 pessoas em 71 cidades brasileiras. Nesse levantamento, constatou-se que a maioria dessa população sabe ler e escrever, 74%, que apenas 15,1% vivem de esmolas e que, entre os moradores de rua que ingressaram no ensino superior, 0,7% se diplomou. Outros dados da pesquisa são apresentados nos quadros abaixo. Aí nós temos 2 quadros. Por que vive na rua? Alcoolismo e drogas, desemprego, problemas familiares, perda de moradia, decepção amorosa. Se vocês já perceberem, pessoal, nesse primeiro quadrado nós temos 36%, 30%, 30%, 20% e 16%. Se nós somarmos esses 5 valores, já vai dar bem mais do que 100%. Ou seja, existem pessoas na pesquisa que assinalaram, que disseram mais de uma das opções. Por exemplo, alcoolismo e drogas e desemprego, certo? O segundo quadro nós temos escolaridade, superior completo ou incompleto, médio completo ou incompleto, fundamental completo ou incompleto e nunca estudaram. Vamos agora para as opções. As informações apresentadas no texto são suficientes para se concluir que: item A, as pessoas que vivem na rua e sobrevivem de esmolas são aquelas que nunca estudaram. Olhando o texto, pessoal, nós percebemos que sim, 15,1% das pessoas que estão na rua vivem apenas de esmolas. E nós temos aí a escolaridade que nunca estudaram, 15,1%. Mas nós temos aí nesse caso, gente, uma coincidência, certo? Se vocês olharem o texto está falando de uma coisa. E o último quadro, que é o de escolaridade, está falando que 15,1% de pessoas nunca estudaram, certo? É um fenômeno que acaba sendo correlacionado, mas nada nos garante, pessoal, que essas pessoas que vivem exclusivamente de esmolas são as pessoas que nunca estudaram. Podem ter acontecido vários fatores que levaram essas pessoas a ter esse tipo de vida, certo? Então esse item A, por mais que tenha a coincidência dos percentuais, mas ele não é correto. O item B, as pessoas que vivem na rua e cursaram o ensino fundamental completo ou incompleto são aquelas que sabem ler e escrever. Se nós olharmos aí agora, pessoal, no nosso gráfico de novo, as pessoas com ensino fundamental completo ou incompleto correspondem a 58,7% dos entrevistados. E nós não temos como falar que essas pessoas não sabem ler e escrever. Pelo contrário, se espera que uma pessoa que tem um ensino fundamental completo tenha um mínimo de conhecimento sobre leitura, certo? Então esse dado também não pode nos amarrar, certo? É bem provável, obviamente, que as pessoas analfabetas que estão na rua sejam aquelas que nunca estudaram, como tem aí o percentual de 15,1%. O item C diz: existem pessoas que declararam mais de um motivo para estarem vivendo na rua. Exatamente, como nós falamos até mesmo na explicação ainda do texto. Se nós somarmos, pessoal, o primeiro quadro vai dar mais de 100%.
certo? Se dá mais de 100% em uma entrevista, você já pode subentender que é porque teve uma pessoa que respondeu mais de uma opção. Por exemplo, como se uma pessoa dissesse que o motivo que ela está na rua é por consumo de álcool e drogas, por desemprego e decepção amorosa, certo? Pode ser um conjunto de fatores que levou a pessoa a viver na rua. O item C está correto, certo? Por que está correto? Mais uma vez, se nós somarmos os valores do primeiro quadro, porque vive na rua, nós vamos ter um valor superior a 100%, ou seja, teve gente que votou em mais de uma opção. Item D, mais da metade das pessoas que vivem na rua e que ingressaram no ensino superior se diplomou. Gente, ó, se nós olharmos aí no quadro escolaridade, nós temos superior completo ou incompleto, 1,4%. Se nós olharmos no texto acima, tem uma parte que vai dizer, entre os moradores de rua que ingressaram no ensino superior, 0,7% se diplomou. Ou seja, nem 1% daqueles que entraram no ensino superior se diplomaram, certo? Mas apenas 0,7% desse valor total, que corresponde a 1,4%, é que entrou, certo? Então não caia na pegadinha, preste atenção. E o item é, as pessoas que declararam o desemprego como motivo para viver na rua, também declararam decepção amorosa. Se você olhar aí, desemprego corresponde a 30%, decepção amorosa 16%. Então não tem como a pessoa ter repetido. Então a nossa questão, o item certo é item C. Existem pessoas que declararam mais de um motivo para estarem vivendo na rua. C de Cafuné. Bom, gente, a nossa próxima questão é a questão 2 do Enem 2009. Analise a figura. Nós temos aí um gráfico em que um lado nós temos concentração de álcool no sangue e o outro nós temos tempo por horas, ou seja, nós temos aí a evolução da concentração de álcool no sangue por tempo, certo? O que foi que eu fiz agora? Fiz algo muito revolucionário? Não, eu só fiz relacionar o eixo de abscissas com o eixo das ordenadas, certo? Ou seja, concentração de álcool no sangue por tempo, por horas, como está dizendo aí. Se vocês prestarem atenção, pessoal, dentro do gráfico nós temos várias curvas. E a curva menor, aquela que parte de 0 e termina em 2, é a que tem os triângulos abertos, uns triângulos que não estão pintados, certo? Então, prestem atenção aí, já tentem entender e vamos logo para a nossa pergunta. Diz assim: supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a alternativa que melhor traduziria o processo representado seria: item A, concentração média de álcool no sangue ao longo do dia. Item B, variação na frequência da ingestão de álcool ao longo das horas. Item C, concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens. Item E, estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Item E, representação gráfica da distribuição de frequência de álcool em determinada hora do dia. Vamos logo analisar a curva mais alta. Aqui tem os quadradinhos pretos, todos pintados, certo? Se vocês perceberem, ela começa em 0, assim como todas as outras, e tem um pico mais alto lá em 1 hora. Só que é um pico de concentração tão alto que demora muito tempo para essa concentração ir diminuindo. Ou seja, o que a pessoa ingeriu lá no início, só com 7 horas vai ser metabolizado pelo organismo. Vocês estão conseguindo entender isso? Se nós formos olhar agora os triângulos pretos pintados, o pico deles também vai dar lá em 1 hora. Só que a quantidade do pico deles é de apenas 70 miligramas de álcool. O outro era de quase 90 miligramas. E se vocês forem olhar, ó, essa quantidade ela vai ser metabolizada em quase 6 horas. São 5 horas e meia, quase aí. Então, se nós prestarmos atenção no que nós acabamos de falar, que o que nós temos aí é uma quantidade de bebida atingindo seu pico máximo e sendo totalmente metabolizado pelo nosso corpo, até o momento em que essa concentração vai voltar a 0 miligramas de álcool no sangue, nós podemos falar com toda a certeza que o item certo é item D, estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Item D de doce. Paul, tu tá comendo chupetinho. Ai, 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 ai.
No, 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 come on. A nossa próxima questão, pessoal, é uma questão do Enem de 2010, uma questão muito interessante, eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós temos dois textos. O primeiro texto diz assim: o chamado fumante passivo é aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. Até hoje discute-se muito os efeitos do fumo passivo, mas uma coisa é certa: quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão, enquanto nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer na Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso de álcool. O segundo texto, pessoal, nós temos uma imagem que por si só fala muito. Na mesa da frente você percebe uma pessoa fumando e a fumaça do cigarro vai formando tipo um fantasma que está literalmente sufocando a pessoa que está na mesa de trás. Isso aí está nos dizendo o quê? Que a pessoa da frente está fumando, logicamente está tendo prejuízo de saúde porque ela está inalando todas as toxinas do cigarro, mas ela acaba também fazendo mal para a pessoa que está perto dela e nem fuma. E os nossos itens, a nossa pergunta diz assim: ao abordar a questão do tabagismo, os textos 1 e 2 procuram demonstrar que, item A, a quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente excede o máximo de nicotina recomendado para os indivíduos, inclusive para os não fumantes. Os textos não se prestam à função de dizer a quantidade de nicotina recomendada para indivíduos, inclusive para não fumantes. Pelo contrário, nada de nicotina recomendado para ninguém, visto que é tóxico e faz mal à saúde. Item B. Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo. Pelo contrário, se o indivíduo quer insistir no ato de fumar, quer prejudicar sua saúde e quer aumentar, intensificar essas estatísticas aí, que aumente o fumo ativo, que é exatamente o fumo de quem está fumando, ou seja, é a pessoa que ativamente está com o cigarro lá na boca, utilizando a droga, certo? O passivo não, o passivo é aquele que sofre a consequência sem nem estar fumando. Item C. A conscientização dos fumantes passivos é a maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos. É o contrário. A conscientização tem que vir dos fumantes ativos. Os passivos não estão fazendo nada para ter no final a sua saúde prejudicada. Então os ativos que parem de fumar ou então vão fumar em um local em que não tenha ninguém por perto. Item D. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. Exatamente. Os não fumantes, ou seja, os fumantes passivos, aqueles que recebem apenas as toxinas, precisam ser respeitados e poupados sim. Uma pessoa, como nós falamos na nossa aula passada, que não fuma, ela acaba inalando mais toxinas ainda, visto que ela não tem aquele filtro da bituca do cigarro. Item E. O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que um fumante. Portanto, depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo. Pelo contrário, depende mais do fumante ativo. Porque se ele não estivesse fumando, nem existiria um fumante passivo do lado dele. Certo? Então o item certo é item D. D de dançarino. Na nossa sétima questão, pessoal, temos uma questão do Enem de 2012, uma questão da prova de linguagens e códigos, certo? Prestem atenção. Aquele bêbado, juro nunca mais beber, e fez o sinal da cruz com os indicadores. Acrescentou, álcool. O mais ele achou que podia beber. Bebia paisagens, músicas de Tom Jobim, versos de Mário Quintana, tomou um pileque de cigarro. Nos fins de semana, embebedava-se de Índia reclinada, de Celso Antônio. Curou-se 100% do vício, comentavam os amigos. Só ele sabia que andava mais bêbado que um gambá. Morreu de etilismo abstrato no meio de uma carraspana de pôr do sol no Leblon. E seu féretro ostentava inúmeras coroas de ex-alcoólatras anônimos.
A causa-morte do personagem, expressa no último parágrafo, adquire um efeito irônico no texto, porque, ao longo da narrativa, ocorre uma metaforização do sentido literal do verbo beber, aproximação exagerada da estética abstracionista, apresentação gradativa da coloquialidade da linguagem, exploração hiperbólica da expressão inúmeras coroas, citação aleatória de nomes de diferentes artistas. Bom, pessoal, nós temos aí um texto realmente bastante irônico. Fala aí de um cara que realmente era viciado em álcool, mas trocou o seu vício, digamos assim, por beber outras coisas. Beber paisagens, beber músicas, beber livros. E a questão fala a causa mortis, ou seja, o motivo da morte do personagem. Tem um caráter irônico. Por quê? Exatamente o que diz no item A. Ele metaforiza o sentido literal do verbo beber dentro do texto. Quando a gente fala beber e fala de viciado, a gente pensa logo numa pessoa viciada em bebidas alcoólicas. Mas aí foi bastante irônico, dizendo que ele era uma pessoa altamente viciada em quê? Podemos resumir em cultura. Músicas, livros, paisagens, imagens. Isso era o vício dele, certo? Então o item certo da nossa questão é item A de armário. Не знаю, что делать, пацаны. Ему пизда, не знаю, что делать. E a nossa próxima e última questão do vídeo, gente, é uma questão muito nova, da segunda aplicação do Enem do ano passado, Enem 2015. Nós temos aí uma imagem que tem escrito Involution. Nós temos aí um macaco evoluindo até chegar no homem, mas vocês olharem a penúltima imagem, tem um homem bebendo e uma garrafa jogada no chão pelo da frente, ou seja, um homem com a garrafa e na frente já é um macaco de novo com a garrafa no chão. E esse involution está dando exatamente essa ideia de que evoluiu, mas a partir daquele momento involuiu de novo, certo? E a pergunta nos diz assim: a palavra inglesa involution traduz-se como involução ou regressão. A construção da imagem com base na combinação do verbal com o não verbal revela a intenção de, item A, denunciar o retrocesso da humanidade, B, criticar o consumo de bebida alcoólica pelos humanos, C, satirizar a caracterização dos humanos como primatas, D, elogiar a teoria da evolução humana pela seleção natural, ou item E, fazer um trocadilho com as palavras inovação e involução. Gente, é uma questão muito fácil. Se você olhar pela própria imagem, você vê lá na penúltima imagem, de novo, um homem segurando a garrafa e, por último, um macaco jogando a garrafa numa posição bem animada, como se estivesse bêbado, né? Então, é exatamente uma crítica ao consumo de bebida alcoólica pelos homens. Então, é o item B, B de buraco. Bom, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula, onde nós encerramos, por enquanto, esse tema de drogas. Foi muito interessante, gostei demais, espero que vocês tenham gostado também. Compartilhe os vídeos com seus amigos, curtam, inscrevam-se no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, dá o teu like aí no nosso vídeo, porque isso ajuda muito. Vai aí compartilhando com os teus amigos, vai dando ideias de assuntos que vocês querem que a gente fale aqui para vocês. Em breve nós iremos trazer aqui para vocês entrevistas com amigos meus da Faculdade de Direito e Medicina aqui da UFC, dando várias dicas importantes e muito legais para vocês terem estudos ainda bem mais produtivos. Então comenta aí nos nossos vídeos, inscreve no nosso canal, nós queremos fazer um canal muito legal para vocês. E é isso daí, até o nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro, e segue a nossa vinheta.